Estoque não é investimento. Meu nome é Kleber Correia, sou consultor financeiro. Eu ajudo os meus clientes a tornarem os seus sonhos realidade, a aumentarem os seus lucros. Eu estou aqui, tirei alguns dias de férias, estou celebrando aí um momento especial da minha vida e eu gosto muito de viajar, né? Uma das realizações de sonhos que eu costumo fazer para mim é viajar. Eu gosto muito de conhecer lugares diferentes. Mas mesmo estando fora, eu não posso deixar de contribuir com você, de deixar algumas dicas, algum conteúdo que seja proveitoso para você, empresário, para você que cuida do seu negócio. E aí eu reservei uns minutinhos para falar que estoque não é investimento. Para você, empreendedor, que precisa de estoque para gerir o seu negócio, em alguns momentos você fala assim, poxa vida, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Sabe quando o representante comercial passa na sua empresa e faz aquela oferta tentadora? Se você comprar X volume do produto, você tem um desconto especial, você tem um desconto adicional, ou ainda você consegue um prazo de pagamento diferenciado. Tem situações que o representante chega para você e você consegue um bônus para o próximo pedido. Tem N casos que eu vejo, né? Tem aquele caso em que o representante chega para você e te bonifica, né? Você tem quantidades mínimas para você comprar, então você tem todo aquele desafio para estar comprando aquela mercadoria e está empenhado em fazer isso, em desovar isso dentro da sua empresa. Você precisa entender o seguinte: eu não estou dizendo que você não deva fazer isso deliberadamente, tá? Mas que você precisa fazer isso racionalmente. Por quê? O que você tem que entender é que estoque não é um investimento. Diferente do que você pode pensar, estoque é um custo variável para a sua empresa. O estoque, ele é preciso que haja uma racionalidade nos volumes que você tem de estoque na sua empresa. E que eu estou dizendo que não tem um estoque mínimo, nem um estoque máximo que você deve ter, mas sim que você deve ter um gerenciamento e um controle. Porque se você não tiver esse controle, esse estoque vai comprometer a sua disponibilidade financeira, vai comprometer os seus recursos. Então, você precisa estar atento ao seu volume de estoque, às mercadorias que você tem na sua prateleira. O que acontece? Quando você está gerindo a sua empresa, quando a gente está mapeando a geração dos seus resultados, o estoque ele não é considerado como um recurso que está lá disponível no seu caixa. Você já parou para pensar? O boleto está vencendo, você está gerindo suas contas, você não consegue pegar uma mercadoria que está lá no seu estoque e passar ele para o seu fornecedor, para cobrir aquele boleto que você tem que arcar, né, com aquele compromisso que você tem. Você precisa pegar esse estoque. Pensa ao contrário, se você não tivesse essa mercadoria no seu estoque, você teria o recurso disponível. Ele estaria ali para você disponível, uma vez que o boleto do seu fornecedor está vencendo. Olha que interessante, né? Você faz aquela compra, você não tem uma programação adequada para poder comprar aquele estoque e você está com aquela mercadoria para ser paga. Você tem altos volumes ali de boletos para ser pagos. E daí isso vai comprometer o seu caixa. Enquanto eu estou falando aqui com você, eu lembrei de uma história de um cliente. A gente passou por um momento de diferente daquilo que foi previsto. A gente tinha um planejamento orçamentário, e aquele planejamento orçamentário previa um volume de compras, né, com base naquela expectativa de receita que a gente tinha. E aconteceu que houve um burburinho dos fornecedores. Três grandes fornecedores que atendiam a empresa com uma determinada matéria-prima, e esses três grandes fornecedores começaram a articular, assim, como são três grandes fornecedores, acabam que há aquele contato entre um e outro, o burburinho de um passa para o outro, né? Não sei se tem contato deliberadamente entre um e outro, mas aquele burburinho acaba passando de um para o outro e ficou aquele negócio, olha, a mercadoria vai entrar em falta no mercado, você precisa comprar. Olha, a mercadoria está em falta no mercado, você precisa comprar. E o empresário começou a comprar além daquilo que tinha sido previsto. Em dado momento eu cheguei e falei para ele, fulano, você está ciente de que a gente está comprando além daquilo que pode? Ele falou, não, Kleber, fica tranquilo que eu estou comprando, porque a mercadoria vai faltar no mercado. Essa mercadoria vai faltar e aí a gente vai ter estoque e a gente vai poder trabalhar tranquilamente. Isso foi feito durante algumas semanas e acontece que essa mercadoria não veio a faltar no mercado. Essa mercadoria continua a ser entregue normalmente, né? Então, apaziguou toda aquela notícia que foi dada, e aí a notícia ela baixou, a poeira baixou e a mercadoria continua sendo entregue. Mas o que aconteceu? Havia assumido um compromisso daquele gestor.
Ele recebeu as mercadorias, colocou dentro do seu estoque e aí o volume de compras naquele período foi extremamente elevado. Foi extremamente elevado por quê? Porque o estoque não é um investimento e ele então é um custo variável. Por quê? Ele varia, ele oscila de acordo com o seu volume de vendas. Quanto mais você vende, mais mercadoria você precisa comprar. E assim sucessivamente. Mas ele comprou fora dos padrões. E comprando fora dos padrões, o que foi necessário fazer? Tinha boletos vencendo, a empresa precisou recorrer a capital de terceiros, precisou recorrer a recursos bancários. Então é muito importante que você esteja atento para não ter que ficar recorrendo a recursos de terceiros. Quando você recorre a recursos de terceiros, quando você acaba indo para o mercado, você sabe que ninguém fornece dinheiro para você sem cobrar um custo por isso e não tem nada errado por isso, para quem está fornecendo dinheiro. Você não cuidou das suas finanças, você não fez o controle adequado e daí você precisou recorrer a recursos de terceiros, recorrer a um capital externo, né? Banco, e quem dirá alguns agiotas, né? E isso compromete com o seu resultado, isso diminui o seu lucro, isso impede você de alcançar os seus objetivos, os seus planos. Então, este empresário em específico, literalmente, financeiro, que o gerente de compras é um dos diretores e o gerente financeiro é um outro dos diretores. Aí o gerente financeiro começou a reclamar, uma vez que ele tinha boletos para pagar de mercadorias que estavam sendo estocadas. Então, olha só, o estoque não é investimento. Naquele momento, o estoque estava significando um prejuízo para a empresa, porque aquela mercadoria estocada tinha um custo para permanecer ali no estoque, aquele custo da busca do capital, e isso não estava sendo repassado para os preços. Segundo, o próximo item que eu estou vendo aqui é justamente uma atrapalha na sua precificação. A construção do seu preço, ela não deve seguir a cópia do preço do seu concorrente. Então, se você copia o preço do seu concorrente, entrou aqui por causa de estoque e descobriu que você está copiando o preço do seu concorrente, não vou aprofundar esse tema agora, mas você está fazendo a coisa errada. Quando você não controla o seu estoque de forma adequada, quando você não gerencia a sua informação, o seu volume de mercadorias adequadamente, isso faz com que você pratique preços incorretos. A prática do preço, ela não é a cópia deliberada do preço do seu concorrente. Não, você precisa entender que o seu concorrente não é você. Ele tem comportamentos diferentes do seu, ele tem pode ser que ele tenha uma tributação diferente da sua, ele tem um custo variável diferente do seu, tem ali uma equipe de pessoas diferente da sua, ele tem assim o processo de produção é diferente do seu, os custos fixos são diferentes, né? Você não é o proprietário da outra empresa, então você tem características de consumo, desejos diferentes do seu concorrente. Kleber, mas o preço não é o mesmo? O cliente não vai pagar pela mesma coisa? Se você se você está consciente de que a única diferença, aquilo que vai fazer o seu cliente comprar de você e não do seu concorrente é apenas o preço, você está indo por um caminho que eu não entendo ser adequado. Você precisa entender o que você oferece de benefício para o seu cliente, o que você está oferecendo para ele que vai ser o diferencial para ele comprar com você. Então, você conhecendo, sabendo qual que é esse diferencial, você vai conseguir construir preços adequadamente. E se você tiver um controle de estoques ajustado, você vai evitar de ter prejuízo, você vai evitar de ter que repassar para o seu preço um custo financeiro desnecessário. Então, olha o impacto. Por quê? Porque quando você precifica os seus produtos, a margem de contribuição ela faz toda a diferença. Se você chegou aqui e não sabe o que é margem de contribuição, vamos pensar assim: você tem o seu preço, tá? E para atender, para você definir esse preço, tem um custo. Né? Então, um determinado item que você vende, ele tem um custo, esse item, e quando você vende, você tem despesas que estão amarradas nessa venda. Que despesas você tem amarradas? O imposto. Uma delas, né, um exemplo é o imposto. Quando você vende, você tem que pagar o imposto. Quando você vende também, você tem que pagar a comissão, tarifas de cartão de crédito. Ou seja, tem alguns chamados, de repente, penduricalhos, né, ali no seu preço de venda. Você tem aqueles penduricalhos que estão atrelados à sua geração de receita e isso varia. Quanto mais você vende, mais você tem essas despesas variáveis e a diferença entre aquilo que você vende e tudo aquilo que você tem pendurado, mais o custo, ali está a sua margem de contribuição. Então é a margem do preço que contribui para você pagar o seu custo fixo. Então,
A margem de contribuição, ela define muitas das estratégias do seu negócio. Você precisa conhecer e saber qual que é a sua margem de contribuição. E por que eu estou falando isso? Porque se você não controla o seu custo, você acaba tendo um custo de estoque, um custo dessa mercadoria está estocada. Eu lembrei agora de um controller. Rapaz, devia ter uns 18 anos, estava começando a minha jornada antes de eu ser consultor, e tinha um controller na empresa que ele calculava custo de estocagem. Poxa vida, eu achava aquilo ali meio mirabolante, mas faz todo sentido. Porque você pega um dinheiro que está ali no seu banco e você joga isso no seu estoque. Então isso acaba tendo de fato um custo por você estar estocando a sua mercadoria. Então esteja consciente de quão importante. Eu estou falando aqui sobre que investimento, estoque não é investimento, e olha o cenário que a gente passou, muitas coisas que aconteceram. Muitas coisas que a gente acaba envolvendo, né? O custo variável, a precificação, margem de contribuição, muita coisa que está envolvida. E ainda, vamos pensar no custo fixo. Dependendo do segmento que você está, dependendo do mercado que você está, tem empresas que trabalham em shopping, tem empresas que são distribuidoras. Então, dependendo do segmento que você tem um custo fixo. E algumas vezes um custo fixo muito elevado. Você tem um custo com pessoal, um custo fixo de estrutura, aluguel. E se você não tem uma margem de contribuição adequada, não vai sobrar, né? A margem de contribuição é aquilo que sobra para pagar o seu custo fixo. Então não vai sobrar um valor compatível para poder pagar o seu custo fixo. Não sobrando valor compatível para pagar o custo fixo, isso vai comprometer o seu lucro, vai comprometer a sua jornada, os seus resultados que você tem no seu negócio. Então é extremamente importante que você controle o seu estoque de forma adequada. Bom, mas Kleber, qual que é o volume ideal de estoque? Não existe um volume adequado de estoque que você precisa ter. O que você precisa é ter um controle ideal que vai apontar para você qual que é o volume de mercadorias necessário para você atender a sua demanda. E você precisa ter, inclusive, uma gordurinha, mas é uma gordurinha controlada para que você consiga ali se ajustar conforme a demanda. Você precisa conhecer o perfil dos seus fornecedores para saber se esse fornecedor entrega com rapidez, com agilidade e saber se você consegue colocar isso à disposição do seu cliente. Como que você faz para resolver esses problemas? Eu diria que tem dois caminhos principais, cruciais. As ferramentas que você utiliza para fazer esse controle, e é sempre bom contar com um profissional adequado para te ajudar a gerir essas informações. Enfim, eu espero que agora você tenha consciência de que estoque não é investimento, mas sim um custo variável. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, e eu espero contribuir para que você realize os seus sonhos no seu negócio. Um abraço para você, te vejo num próximo vídeo.